Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai ver mais uma função orgânica que são os ésteres. Qual vai ser os ésteres? Eles são produto de uma reação de esterificação. Toda vez que a gente vê produto, reagente, reação, o que a gente tem que lembrar? Tudo que está antes da seta a gente chama de reagente. Então aqui eu tenho como reagente um ácido orgânico e um álcool. Para eu ter uma reação de esterificação, eu tenho que ter um ácido orgânico reagindo com um álcool. E aí vai formar como produto o meu éster e vai liberar uma molécula de água, que aqui não me interessa, é meu subproduto. Então a reação de esterificação é sempre assim, como reagente ácido orgânico, álcool, formando um éster e liberando uma molécula de água. E aí, repara o seguinte, o meu ácido ele vai perder a sua hidroxila e o meu álcool vai perder o seu hidrogênio. É daqui que vem a molécula de água, H2O. Essa molécula de água é formada com esse hidrogênio e com essa hidroxila. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar esse pedaço do ácido e esse pedaço do álcool. Esse carbono tem que fazer 4 ligações, né? Quando ele perde essa ligação com a hidroxila, ele vai se ligar a este oxigênio. Então, repare que essa parte rosa veio do ácido e essa parte em azul veio do meu álcool. Isto aqui é o meu éster, metanoato de metila. A gente já vai ver a nomenclatura, tá? Então, repara, no sentido direto aqui eu tenho a esterificação, formando o éster, mas eu consigo voltar. Fazendo o quê? Uma hidrólise. Eu pego o éster e hidrólise tem a ver quebra com a água. Eu vou quebrar essa ligação aqui enfiando uma molécula de água. Eu volto à minha reação. Eu pego o éster e vou hidratar ele, vou enfiar uma molécula de água aqui nele, tá? Mas olhando a reação de forma direta, ácido mais álcool, ácido orgânico mais um álcool, esterifica, forma um éster e libera uma molécula de água. E se eu quiser voltar, eu pego esse éster, hidroliso ele, vou formar um metanol, um álcool, né? O álcool referente e um ácido referente. Mais uma. Eu tenho aqui o ácido propanóico, Por que é propanóico? Prop de 3 carbonos, an de só ter ligação simples entre os carbonos, óico porque é um ácido. E aqui eu tenho o etanol, que é o meu álcool. Então, quando eu tenho um ácido e quando eu tenho um álcool, eles vão esterificar, vão formar um éster e vão liberar uma molécula de água. Como é que rola a esterificação? No sentido direto da reação. O ácido vai perder a sua hidroxila e o álcool, que é o etanol no caso, ele vai perder o seu hidrogênio. Então, a água que é liberada aqui no final, ela vem daqui, desse hidrogênio que se liga a essa hidroxila, formando a água. E aí esse carbono que sobrou vai se ligar a este oxigênio do álcool lá, do resto do álcool que sobrou, formando esse éster. E aí como é que a gente vai dar o nome? Repara que o nome ele vem com 2 pedaços já, né? Fica propanoato de etila. A gente já vai ver a nomenclatura. Quando eu quero hidrolisar o éster, o que vai acontecer? Eu tenho que quebrar ele, a reação agora é indireta, tá? Estou ali na hidrólise. Eu quebro ele com a água, coloco uma hidroxila, coloco o hidrogênio aqui no OH para formar a hidroxila também. E aí eu tenho o ácido e o álcool referente, né? Que formou esse éster. Então, olha só, toda vez que a gente quiser identificar um éster, o que a gente vai ter que encontrar? Deixa eu apagar aqui, Toda vez que a gente quiser encontrar um éster, a gente vai encontrar exatamente esse grupo funcional aqui, canetinha. Este grupo funcional, uma carbonila ligada a oxigênio como heteroátomo. Toda vez que a gente vê carbonila ligada ao oxigênio, esse oxigênio como heteroátomo, como assim heteroátomo? Esse oxigênio ele está entre carbonos, eu tenho esse carbono e esse carbono. Então, carbonila ligada diretamente a um oxigênio como heteroátomo, eu tenho um éster, tá? E como é que a gente vai dar o nome lá segundo a IUPAC? Aqui agora a gente vai começar a mudar um pouquinho essas regras de nomenclatura, tá? Como eu tenho um heteroátomo no meio da molécula, eu tenho que quebrar a nomenclatura. Eu não posso contar isso como um carbono na hora de nomear.
Então, o que vai acontecer? A gente vai nomear o lado que veio do ácido e o lado que veio do álcool. Então, percebe o seguinte, ó. O lado que veio do ácido tem um carbono só, mete. Como não tem outro carbono para fazer ligação dupla nem tripla, -an. E o sufixo oato. Então vai ficar metanoato. Metanoato é essa parte em rosa aqui, tá? Metanoato de quê? Do lado que veio do álcool. O lado que veio do álcool, a gente vai tratar como se fosse uma ramificação. Então, um carbono só, mete. Como se fosse uma ramificação, ila. Metanoato de metila. O metanoato é essa parte em rosa e o metila é essa parte em azul, como se fosse uma ramificação. Só tem um carbono, metila. Se tivessem dois carbonos, etila. Por aí vai, tá? Mais um. Eu tenho esse lado aqui, ó, que veio do meu ácido. Como é que eu sei que ele veio do ácido, Luciane? Porque ele traz a carbonilo, C-O, tá? O álcool não tem carbonilo, o ácido tem. Então, aqui, o ácido, ele tem 3 carbonos, né? O lado que veio do ácido tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, próprio. Só ligação simples entre carbonos, -an. Como se fosse, né? Como esse lado aqui veio lá do meu ácido, ele vai ser oato. Então, vai ficar propanoato. Esse lado todinho aqui eu chamo de propanoato. Mas eu tenho outro lado. Propanoato de quê? 2 carbonos, et. Como se fosse uma ramificação, ila. Então, propanoato de etila. Esse lado em azul aqui, ó, etila, tá? E aí, quando a gente tem os ésteres cíclicos, como assim éster cíclico? Ó, C-O com oxigênio como heteroátomo. C-O com oxigênio como heteroátomo, aqui eu tenho um éster. Só que é um éster cíclico, ele é fechado. Aqui também, ó, C-O, oxigênio como heteroátomo. Isso, gente, é o grupo funcional de um éster. Eu tenho um éster de cadeia fechada. Eu não vou te cobrar a nomenclatura disso, mas você tem que saber que um éster cíclico a gente chama de lactona, tá? C-O com oxigênio, só que a cadeia é fechada, é uma lactona. Aqui também, ó, C-O, oxigênio como heteroátomo ligado a esse carbono da carbonila, é um éster fechado, éster cíclico. Ah, então é uma lactona, tá bem? E aí, agora que a gente tem visto já bastante funções, né? A gente viu algumas funções, umas 5 ou 6, a gente tem que entender que muitas moléculas orgânicas apresentam mais de uma função orgânica. Então, a gente pode ter função mista, que é o caso aqui dessas 4, ó. Nessa molécula, o que eu tenho de função? Eu tenho OH ligada a carbono, que só faz ligação simples. Então, aqui é um álcool. E aqui, nessa mesma molécula, eu tenho C-O ligado a carbono como heteroátomo, diretamente ligado, tá? Então, aqui nessa molécula, eu tenho, além de um álcool, eu tenho também um éster. É possível, tá? Aqui embaixo, ó, na vitamina E, eu tenho C-O. Esse C-O, ele tá ligado entre carbonos. Então, aqui é uma cetona. Mas o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, C-O ligado a OH na extremidade da cadeia, é a função ácido carboxílico, vou botar só ácido carboxílico. E aqui eu tenho um OH, esse OH tá ligado a carbono saturado, que só faz ligação simples. Então aqui eu tenho um álcool. Essa função, essa substância, vitamina E, ela tem 3 funções: cetona, álcool e ácido carboxílico. Essa daqui, ó, qual função orgânica que ela tem? Bom, eu só tenho C-O ligado ao oxigênio como heteroátomo. Este grupo aqui, a gente conhece, que a gente acabou de ver agora, é um éster. Ah, Luciane, mas tem o benzeno aqui também, mas benzeno não é função orgânica, tá? Benzeno é uma estrutura de hidrogênios e carbonos que fecham a cadeia, etc. Mas não é função orgânica, tá? Aqui embaixo, ó, qual função que eu tenho? C-O ligada ao OH na extremidade da cadeia. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Mais o que? C-O
ligada ao oxigênio como heteroátomo. Aqui eu tenho uma função éster. Por que é éster? Porque a carbonila está ligada ao oxigênio como heteroátomo. E aí o que acontece? Os ésteres, de modo geral, eles são usados como flavorizante. Flavorizante. Vem de flavor, quer dizer cheiro e gosto. São substâncias que são usadas como flavorizante sintético. Ó, o butanoato de etila, ele dá o gosto de morango. Biscoito de morango, bala de morango, chiclete de morango, sei lá, o diabo que for de morango é porque tem éster, geralmente alimentício, tá? É porque tem esse éster aqui, ó, butanoato de etila. Framboesa, etanoato de butila. Kiwi, rum, esse aqui eu vou falar, propanoato de isobutila. Geralmente, os ésteres são usados na indústria alimentícia, né? Para dar cheiro e gosto característico. Você sabe que o biscoito é de laranja? Quando você abre o biscoito, sente cheiro. Suco de laranja, quando você abre, sente aquele cheiro. É porque eu tenho um éster chamado etanoato de octila, que tem esse cheiro e gosto característico da laranja. Tá? E aí, o que eu quero como atividade para essa aula já para o quarto bimestre? Eu quero que vocês desenhem a estrutura desses ésteres aqui, tá? Desenhar como? Ou você usa a bastão, a fórmula em bastão, ou você usa estrutural, tu que sabe, tá? Mas desde que esteja certo. Então, semana que vem eu passo a correção. Beijo, morrendo de saudade de vocês, tá? Tchau.